Um, dois, três. Literatura de cordel e imagens do sertão. Aqui João Carlos Espíndola com mais uma gravação de romance de cordel ao vivo aqui no canal Imagens do Sertão. Depois este vídeo será editado e colocado aqui no canal, portanto não é porque se trata de um cordel repetido, mas sim porque o vídeo será editado. Leandro Gomes de Barros é o nome do autor. O romance é A História dos Cachorros, A História do Cachorro dos Mortos. O editor proprietário é o José Bernardo da Silva. Os nossos antepassados eram muito prevenidos, diziam: matos têm olhos e paredes têm ouvidos. Os crimes são descobertos, por mais que sejam escondidos. Em 806, na província da Bahia, distante da capital, 3 léguas ou menos seria, Sebastião de Oliveira ali num canto vivia. Ele, a mulher e 2 filhas, e um filho já homem feito. O rapaz era empregado e estudava direito. O velho não era rico, mas vivia satisfeito. As 2 filhas eram moças, bonitas e encantadoras, logravam na capital o nome de sedutoras, chamavam a atenção de todos as grandes tranças tão louras. Estamos ao vivo, de tudo um pouco. Muito boa noite. Cíntia Vieira, boa noite. Raila Teles, boa noite. Deixa aí o like, pessoal. Nós estamos com 26 pessoas ao vivo e 22 likes. Esse velho era ferreiro, e ferreiro habilitado, vivia ali do ofício, plantando e criando gado. Por 3 vezes enjeitou o cargo de delegado. Havia um vizinho dele, Elisiário Amorim. Esse tinha um filho único, da espécie de Caim, enquanto o espanhol velho até não era ruim. O filho deste espanhol era uma fera carniceira, veio procurar namoro com as filhas de Oliveira. Uma delas disse a ele: de nós não há quem o queira. O Jefferson Vieira da Silva ainda está comigo? Ele disse: tu não sabes que meu pai possui dinheiro em terras e criações, é o maior fazendeiro. Ela disse: o meu é pobre, planta, cria e é ferreiro. Minha mãe tece de ganho, nós vivemos de costura, meu pai vive de sua arte e de sua agricultura, meu irmão é empregado, para que maior ventura? O sedutor conheceu seus planos serem debalde e só podia vencê-la por meio de falsidade, que é a arma mais própria aonde existe a maldade. Saiu dali Valdivino, fedendo a chifre queimado, e Angelita ficou com o coração descansado, nem disse aos outros de casa o que tinha se passado. Ele pensou em forçá-la, mas pensou no resultado, devido o pai de Angelita ser muito considerado. O filho pelo governo era tão conceituado. Exclamou ele consigo: ó Angelita, és tão bela, eu não sossegarei mais e nem me esquecerei dela. Farei tudo para vencê-la, porém não caso com ela. Mas Valdivino temia o pai dela e o irmão, que o governo da província tinha ali muito atenção. O rapaz era empregado e tinha consideração. Valdivino ainda pensou que matando Floriano podia calçar com ouro todo o governo baiano, ainda que entrasse em júri, não passava nenhum ano. Ou poderia matá-lo, oculto numa emboscada, porque ninguém vendo o crime, ele não sofria nada. Defunto não conta a história, estava a questão acabada. Havia ali um engano entre Vitória e Bahia, a divisão das províncias, ali ninguém conhecia. Sebastião de Oliveira era o único que sabia. O governo da província, tendo aquela precisão, disse um dia a Floriano: você vá com a comissão chamar seu pai para vir mostrar a demarcação. Valdivino de Amorim viu Floriano passar, escolheu o lugar próprio onde pudesse emboscar, dizendo dentro de si: ele não pode escapar.
A fera foi emboscá-lo onde havia uma capoeira, carregou um bacamarte, fez de uma árvore trincheira, distante 1/4 de légua da fazenda de Oliveira. O rapaz chegou em casa, o velho tinha saído, foi ver se achava um jumento que havia se sumido. Um amigo lhe escreveu que ele lá tinha aparecido. O Floriano chegou, depois que o velho saiu, nessa tarde não voltou, com a família dormiu, deu recado à mãe dele, de madrugada saiu. Calar, um cachorro velho que Sebastião criou, quando Floriano saiu, Calar o acompanhou. Floriano quis voltar, porém Calar não voltou. Passava ali Floriano, a fera então enfrentou, disparou o bacamarte, sem vida em terra lançou. Calar partiu ao sicário, o assassino o amarrou. Estamos ao vivo. Manuel Dias, Arivaldo José, muito boa noite. Muito boa noite. Arivaldo José, Manuel Dias e agora Genival Nival. Deixa o like, ajuda muito. As moças lá da fazenda ouviram o grande estampido. Angelita se assustou, dizendo o que terá sido. O tiro foi para o lado que o seu irmão tinha caído. Angelita convidou, as moças lá da fazenda ouviram um grande estampido. Angelita se assustou, dizendo o que terá sido. O tiro foi para o lado que o seu irmão tinha ido. Angelita convidou a sua irmã Esmeralda, dizendo: vamos aqui, a passeio pela estrada. Aquele tiro que deram deixou-me sobressaltada. No sertão naquele tempo podia uma moça andar, passava 2 ou 3 meses sem nenhum homem passar. Por isto foram elas duas, não tinha o que recear. Iam ali conversando sobre a aragem matutina. Disse Esmeralda à irmã: olhe para o céu, menina, está vendo aquelas estrelas, como tem a luz tão fina? Chegaram aonde o irmão estava morto na estrada. O criminoso do mato atirou em Esmeralda e enfrentou Angelita, dizendo: não diga nada. Pessoal, a digitação desse cordel está muito apagada, então eu peço desculpas para vocês por eventuais erros, tá bom? Peço 1000 desculpas mesmo. Boa noite a todos. Angelita, muito pálida, sem estar esmorecida, vendo os 2 irmãos já mortos por uma mão homicida, lhe disse: monstro tirano, eu morro e não sou vencida. Ele disse: Angelita, com tudo isso sou teu. Foi dar-lhe um beijo nos lábios e Angelita o mordeu. Ele cravou-lhe o punhal, ela ali esmoreceu. Pondo a mão na punhalada, disse: monstro desgraçado, aquele velho cachorro que ali está amarrado descobrirá este crime e tu serás enforcado. Esse romance sempre me emociona. Olhou para o gameleiro que tinha junto à estrada, dizendo: tu, gameleiro, viste essa cena passada? És uma das testemunhas quando a hora for chegada. Já na última agonia, exclamou o monstro assassino: tiraste agora 3 vidas e não sarceias o destino. Isso hei de te lembrar perante o juiz divino. Não julgue que fique impune este sangue no deserto. Tu não vês 3 testemunhas que estão aqui muito perto? Estás perante ao público, irão depor muito certo. Disse Valdivina: és louca, quem viu o que foi passado? Disse Angelita: este cão que ali está amarrado, a gameleira e as flores dirão no dia chegado. Olhou para o cão e disse: olha, meu velho Calar, tu dirá tudo ao juiz, se ele te perguntar. Essa velha gameleira fica para te ajudar. Essa flor que por ela a festa aqui todo ano há de tirar a justiça de uma suspeita ou engano. Dirá a juiz: venha ver quem matou a Floriano. As 3 vidas que roubaste pagarás com tua vida. Tu hás de te arrepender depois da causa perdida.
e uma lágrima de dor será por teu pai vertida. Contudo, monstro, perdoo-te, porque fui e sou cristã, a morte do meu irmão, a minha e a da minha irmã. Tu hoje matas a mim, outro te mata amanhã. E pondo a mão sobre uma das punhaladas que tinha, disse: acalasse fugires, consola a minha mãezinha, e diga-lhe que abençoe os pobres filhos que tinha. Embora que tu não fales, pois não te foi concedido, mas um olhar bem lançado dá a ideia de um sentido, um uivo e um olhar pode ser compreendido. E ali, cerrando os olhos, quase sorrindo, expirou. O assassino, olhando, chorando, se retirou. Depois pensou: isto é nada, com toda a calma voltou. Já estava frio o cadáver, porém nas faces mimosas via-se perfeitamente desenho de duas rosas, como se fossem pintadas por mãos das mais caridosas. Estamos ao vivo, direto do canal Imagens do Sertão, Literatura de Cordel. Deixe o seu like, isso ajuda muito. Em Esmeralda se via o sangue ainda saindo, vestígio de zombaria, como quem morre sorrindo, como criança que brinca, finge que está dormindo. O rapaz banhado em sangue, bem no meio da estrada, à esquerda de Angelita, à direita de Esmeralda, com uma mão na ferida e a outra mão estirada. Valdivino tinha à noite escrito numa carteira: eu hoje hei de matar Floriano de Oliveira, se não matá-lo me mato, será minha derradeira. Datou-a e assinou o nome, pegou a arma e saiu, se encostou no gameleiro, a carteira escapuliu, havia um oco na árvore, nele a carteira caiu. A fera não se lembrou da testemunha ocular, perdendo aquela carteira, alguém a podia achar, ela na mão da justiça, quem poderia soltar? Porém, uma força oculta permitiu que ele perdesse, e a mesma força impôs que dela ele esquecesse, para dizer a seu tempo: o assassino foi esse. Calar o velho cachorro que aquele espetáculo via, soltando uivos enormes que muito longe se ouvia, rosnava, fitava os olhos, debalde a corda mordia. Valdivino ali puxando um facão muito afiado, descarregou no cachorro um golpe encolerizado, errou e cortou a corda com que estava amarrado. Valdivino ficou triste, vendo o cachorro correr, lembrou-se do que Angelita disse antes de morrer, porém disse: ele não fala, como poderá dizer? Calar chegou na fazenda, uivando desesperado. Dona Maria da Glória já tinha se levantado, quando viu o cão uivando, aí cresceu-lhe o cuidado. E foi procurar os filhos, onde ouviu os estampidos. Calar foi adiante uivando, com enormes alaridos. Dona Maria da Glória ia aguçando os ouvidos. Como não foi seu espanto quando chegou no lugar onde achou os filhos mortos, sem nada lhe atinar. Calar sabia de tudo, mas não podia falar. Voltou Maria da Glória, muito triste e penoso estado. Já Sebastião em casa a esperava sentado, não sabia da desgraça que há pouco tinha se dado. Perguntou pela família, ela não pôde contar, disse apenas: morreu tudo, e apontou para o lugar. Estendeu-se para um lado, sem nada mais atinar. Sebastião de Oliveira foi por onde a mulher veio, achou a poça de sangue, os filhos mortos no meio, olhou para o céu e disse: ó meu Deus, que quadro feio. Foi perguntar à mulher como aquilo foi se dado, ela apenas lhe contou o que tinha se passado, deixando o pobre ancião aflito e impressionado. Montou no burro e saiu dali para a capital. Quando chegou na cidade, foi ao quartel-general. Lá passou mais de uma hora e nada disse afinal. Depois de muita insistência, o presidente entendeu, perguntou por Floriano, ele lhe disse: morreu. Ele e toda a família
e contou o que se deu. A justiça foi atrás, ver o que tinha se dado, encontrou os 3 cadáveres no chão em sangue banhado. Calá ainda estava uivando, junto dos corpos deitado. Foram à casa de Oliveira, ver se Maria da Glória dava um roteiro que ao menos se calculasse uma história. Ela contou essa mesma, que eles guardam na memória. Dona Maria da Glória, 2 dias depois morreu. Sebastião de Oliveira, com 3 dias enlouqueceu. Dentro de 2 semanas, tudo desapareceu. A justiça da Bahia não cessou de procurar, espalhou por toda parte secretos a indagar. Não havia uma pessoa que dissesse: eu vim matar. Dava 10 contos de réis na moeda que quisesse. A pessoa que chegasse e seriamente dissesse, teria mais um terreno a pessoa que soubesse. Porém o crime se deu quando ali ninguém passava. Calá sabia de tudo, porque no crime ele estava. Se falasse descobria, desejo não lhe faltava. Impressionava a todos os habitantes da cidade, como deu-se aquele crime naquela localidade. Floriano de Oliveira, todos lhe tinham amizade. Atribuiu-se a um roubo por algum aventureiro, mas o rapaz acostumava a não andar com dinheiro. Questão de moça não era, ele era justiceiro. Os moradores de perto eram todos conhecidos, compadres dele e do pai, e por eles protegidos, tanto que, se dando o crime, todos ficaram sentidos. Elisiário era um desses abortos que tem havido, desses que o pão que come considera destruído. Fazer-lhe o mal é pecado, fazer o bem é perdido. Esse era fazendeiro, porém dali não saía, não era nem conhecido no comércio da Bahia, só onde vendia lã, alguém lá o conhecia. E o dono do açougue, onde ele vendia gado, o banco onde ele tinha dinheiro depositado, tanto que deu-se esse crime, e dele não foi lembrado. Sentiu e chorou bastante a morte do camarada, e não foi à missa dele, por não ser de madrugada, pois só tinha uma camisa, e essa estava rasgada. Também procurou saber qual seria o assassino, não sei se pelo dinheiro ou pelo próprio destino, mas nunca lhe veio à mente ser seu filho Valdivino. Onde deu-se o crime havia 2 estradas em cruz, diziam que ali se achavam umas flores muito azuis, formando uma lapa igual à do menino Jesus. Os baianos acostumavam desde a antiguidade fazer uma grande festa naquela localidade. Véspera e dia de ano, ali era novidade. Na capital da Bahia não havia outro festim, havia missa campal, orquestra e botequim, bailes naquelas noitadas bem cobertas de capim. Em 809 estava a festa a terminar. Um velho que ali passou naquele lugar. Atrás desse caçador vinha um cachorro calar. Abrigou-se numa sombra, vinha muito esbaforido, foi cheirar o pé da cruz, que o seu senhor tinha morrido, cheirou a das 2 moças, depois soltou um gemido. Estava ali um general, o bispo e o presidente, com o chefe da polícia, homem muito experiente. Todos ficaram daquilo impressionadamente. O general perguntou de quem era aquele cão. Respondeu o velho Pedro: este cachorro patrão é do defunto Oliveira, que Deus dê a salvação. Este cachorro é o rei dos cachorros caçadores, ainda adora o lugar que mataram seus senhores. Se fosse de madrugada, seus uivos faziam horrores. Estamos ao vivo, direto do canal Imagens do Sertão, Literatura de Cordel. Sandra Marinho, muito boa noite, Sandra. Valdeci Raimunda, muito boa noite. Estamos ao vivo. Juraci Pinheiro, minha amiga. Juraci Pinheiro. Iraci Esteves. Jefferson Vieira, muito obrigado mesmo. Iraci Esteves, Jefferson Vieira.
Sempre presente Valdeci Raimunda, Genival Nival, Célio Pessoa. Obrigado a cada um pelo like. Fique comigo, o cordel é emocionante. Disse o chefe de polícia e ainda não se descobriu. Disse o chefe de polícia, ainda não se descobriu a morte de um patrício que tanto a pátria serviu. Foi logo nesse deserto, em horas que ninguém viu. Disse ali o presidente, se ainda se descobrir o autor dessas 3 mortes, eu juro a Deus o punir. Serei o carrasco dele quando ele a forca subir. Sebastião de Oliveira era um pobre acreditado, a família deu exemplo, o filho um rapaz honrado, era um rapaz distinto, por todo mundo estimado. Então disse o general, isso ainda é descoberto, o crime foi muito oculto, feito aqui neste deserto, mas quando chegar o dia, há de saber-se por certo. Se eu vivo for nesse tempo, serei o algoz mais forte, serei um dos que conduz para o teatro da morte, com a minha própria mão, amolo o ferro que o corte. O cachorro, ouvindo aquilo, ergueu-se muito contente, foi aos pés do general, festejou o presidente, como quem dizia o crime é punido certamente. Disse o bispo, este cachorro é testemunha ocular, ele viu quem fez as mortes, só falta ele apontar. Se ele visse o criminoso, podia denunciar. Disse o velho, esse cachorro fez uma coisa esquisita, tinha uma cobra enroscada, onde mataram Angelita, ele espedaçou a dentes, quase que se precipita. Disse o velho, esse cachorro aos pés da cruz se lança, solta um uivo muito triste, como quem pede vingança, como quem pede debalde, sem daquilo ter esperança. Nisto chegou um cavaleiro, Valdivino de Amorim, andava fora, ainda vinha ver se alcançava o festim, vinha no burro possante, alvo da cor de jasmim. Assim que o cachorro viu Valdivino se apear, rosnou e partiu a ele, querendo-lhe estraçalhar, só não rasgou-lhe a garganta, devido o velho pegar. Tremia o queixo e babava, fitando ali Valdivino, uivava como quem já tivesse perdido o tino, só faltava era dizer, eis aí o assassino. E foi para o pé da cruz, e ali pegou a uivar, fitando os olhos no céu, como quem quer suplicar, como quem dizia, ó Deus, vens que não posso falar. O bispo disse, Valdivino, você está descoberto, o Senhor foi o autor das mortes neste deserto, aquele cachorro deu um depoimento certo. O monstro viu o perigo, fez tudo para negar. O bispo disse, meu filho, não há mentira em olhar, os olhos são verdadeiros, nada podem ocultar. Os olhos também se queixam, um olhar diz o que sente, ameaça ou traição, punição severamente, declara mágoa ou dor, porém o olhar não mente. O olhar daquele cão está demonstrando a dor, o sentimento profundo da morte do seu senhor, ele só falta falar e apontar o matador. Naquilo 2 crianças que estavam em brincadeira, uma delas se trepou num galho de gameleira, tirando um ninho de rato, acharam nele uma carteira. O leitor deve lembrar-se de um verso que aqui já leu, veja, na véspera do crime, o que Valdivino escreveu, e no oco da gameleira a carteira se perdeu. Ali trouxeram a carteira, entregaram ao general, e o bispo disse, Senhor, o que lhe disse afinal? Eu não lhe disse que os olhos só diz o que é legal. Valdivino descobriu, em sua interrogação, calar ali demonstrava ter grande satisfação, pulava 1 metro de altura e rolava pelo chão. Corria escaramuçando como quem estava em folia, festejou o coronel com desmarcada alegria, como quem dizia nesses, encontrei o que queria. O povo todo da festa quis a Valdivino linchar, o bispo e o presidente tratou de acomodar, garantindo que a justiça havia de o castigar. Saiu preso Valdivino, calar o acompanhou,
o velho Pedro chamava, mas ele não escutou. Voltou quando Valdivino, preso nos ferros, deixou. O general, ao sair, ordenou ao cozinheiro que desse ao velho Calar um bom lombo de carneiro, porque merecia muito aquele bom companheiro. O criado deu lombo, Calar nem para ele olhou, saiu o povo da festa e o lombo lá ficou. O cachorro veio comer à noite quando voltou. A mulher de Elisiário, sabendo o que aconteceu, deu-lhe um ataque tão forte que ela no chão se estendeu. Passou a noite sem fala, no outro dia morreu. Juvenal, um espanhol, parente de Elisiário, chegando lá disse ao velho: você é milionário, compre 3 ou 4 médicos que prove que ele está vário. Porque ele estando vário não poderá ser julgado. O processo fica... Perdão, pessoal, bati aqui no microfone. Porque ele estando vário não poderá ser julgado, o processo fica inválido, não pode ser condenado. Aí o senhor procura o melhor advogado. Elisiário pensou aquilo ser acertado, do contrário Valdivino ia ser executado e tinha toda a certeza dele morrer enforcado. Jefferson Vieira da Silva, grande abraço, meu amigo. Francisco Adrian, grande abraço, a Jurani Pessoa e a Juraci Pinheiro são irmãs, é isso aí, são irmãs. Vamos lá. Dirigiu-se à capital, procurou advogado, este arrumou 5 médicos, sendo o réu examinado, provaram que há 4 anos ele era translocado. O bispo e o presidente consultaram ao general, mandaram ver 4 médicos no Reino de Portugal e fizeram na Bahia uma junta especial. Vieram de Portugal 4 médicos escolhidos que por dinheiro sem conta não seriam iludidos. Esses homens de caráter jamais seriam vendidos. E examinaram o réu, cada médico de per si. Todos disseram que nunca houve tal loucura ali, nem sequer nervoso havia, todos juraram aí. Fizeram um novo processo, Valdivino foi julgado, estava pronto o processo, Valdivino foi julgado, repetiu o verso, a sentença que pegou foi para ser enforcado. Não havia mais recurso, estava tudo consumado, o réu dali a 3 dias ia ser executado, não tinha mais o que apelar, já tinha sido julgado. O velho, quase sem jeito, sem mais nada conseguir, tentou o último meio a fim do filho fugir, mas só dos degraus da forca podia se escapulir. Então soube que o carrasco era um tal de Zeferino, um calibre mais ou menos igual ao de Valdivino, tinha os 3 dons da desgraça, covarde vil assassino. Era um mulato laranjo de um aspecto aborrecido, o couro da testa dele sempre se via franzido, os cabelos bem vermelhos, rosto largo e não comprido. Foi o velho Elisiário a esse tal Zeferino ver se ele podia dar evasão a Valdivino, dizendo ele pula da forca e depois toma destino. Pegue 10 contos de réis que lhe dou adiantado, e se tiver a fortuna dele não ser enforcado, dar-lhe-ei mais 20 contos, o dinheiro está guardado. Então disse Zeferino, isso é difícil arranjar, porém quando ele subir, eu finjo me descuidar, ele que vá prevenido, trata logo de saltar. Disse Zeferino ao velho, o senhor deve aprontar um cavalo bem ligeiro, para quando ele saltar, montar-se logo correr, antes do povo chegar. Eu hoje direi a ele tudo que está planejado, que cor será o cavalo, que arde está selado, diga que é o podro branco, em que ele andava montado. Valdivino, quando soube esta consulta que havia, ficou como uma criança, chorava ali de alegria, jurando no mesmo instante que Calar lhe pagaria. Então, quando chegou o dia, estava o povo aglomerado, Valdivino de Amorim ia ser executado, tudo ali estava esperando vê-lo morrer enforcado. Presente o Estado-Maior,
que vinha presenciar. Subiu Valdivino à forca, Zeferino foi laçar, porém ele se encolhendo, conseguiu dali saltar. E saiu como uma flecha, entre o povo se meteu, se montando no cavalo, dali desapareceu, internando-se no mato, no instante se escondeu. O povo indignou-se com a fuga do Valdivino, um deles que ali estava estrangulou o Zeferino, porque este tinha dado evasão ao assassino. Porém chegou o cachorro quase na ocasião, soltou 2 ou 3 latidos, saiu de venta no chão, 63 praças foram também em perseguição. Porém Valdivino ia em bom cavalo montado, tinha grande desvantagem de não ter saído armado, e calar no rastro dele ganhia muito vexado. Foi preso Elisiário como autor da evasão, o povo não o matou, porém foi para a prisão, e o bispo que saiu pedindo à população. Era meia-noite em ponto, Valdivino ainda corria, o cavalo já cansado, que nada mais resistia, e o cachorro calar de vez em quando latia. Valdivino, conhecendo que nada a ele valia, e o cachorro calar, seu rastro não deixaria, pensou em suicidar-se, só assim descansaria. Dentro do mato apeou-se e amarrou o cavalo, encostou-se numa pedra, sentiu alguém acordá-lo, nisto o cavalo espantou-se, ele não pôde pegá-lo. Seguiu por uma vereda, descalço e todo rompido, ouvindo de vez em quando calar soltar um ganido, foi sair bem no lugar que o crime tinha havido. Ele viu a gameleira que sombreava a estrada, Floriano de Oliveira, Angelita e Esmeralda, Sebastião soluçando, Dona Maria prostrada. Viu vir uma carruagem, nela vinha um magistrado, que saudou os 3 vultos, depois de ter se apeado, exclamou sangue inocente, breve hás de ser vingado. Francisco Adrian, Jefferson Vieira, Luluzinha Games, Genival, Unival. Estamos ao vivo, pessoal. Deixe o seu like, fique comigo, o romance é extraordinário. Tornou a tomar o carro, se montando foi embora. Neste momento calar, veio com a língua de fora, festejou todos os vultos e voltou na mesma hora. Um dos vultos chamou ele, o cachorro estancou, Valdivino não ouviu o que o fantasma falou, só ouviu foi dizer volte, e o cachorro voltou. O criminoso pensou que ali não escaparia, lembrou-se de uma pessoa que morava na Bahia, pois tinha onde ocultá-lo, que nem o cachorro via. Era um compadre e amigo a quem ele protegeu, que com o dinheiro do pai esse tal enriqueceu, e sempre ia visitá-lo quando a justiça o prendeu. Valdivino calculou, é o que devo fazer, é ir para o quintal, para ali me esconder, ou ele ou a mulher dele, há de me aparecer. E saiu o assassino, chegando lá se escondeu, não houve ali quem o visse, quando o dia amanheceu, o compadre veio fora, e ele lhe apareceu. Valdivino lhe pediu que não deixasse morrer, disse o velho Roberto, tenho onde te esconder, porém ninguém mais daqui disso não pode saber. 4 dias decorriam e o assassino escondido, debaixo de umas madeiras, estava ele metido, o pai dele na cadeia já ia ser concluído. No dia de quarta-feira, o velho Calá chegou, a forca ainda estava armada, Calá ali a olhou, cravando a vista no céu, um uivo triste soltou. Veio ali o presidente, que trouxe um pão e lhe deu, Calá olhou para ele, cheirou-lhe os pés e gemeu, botando o pão entre as mãos, deitou-se ali e comeu. Chegou a força do mato, não trazendo o criminoso, o general com aquilo ficou muito desgostoso, até o governador ficou doente e nervoso. O povo ao redor da forca só fazia lamentar que o pai do assassino devera se executar. Todos pediam ao governo que o mandasse enforcar. O cachorro levantou-se,
como quem está chamando, foi à casa de Roberto, na porta ficou uivando, olhava para Roberto, partia ele rosnando. O general com aquilo ficou bastante nervoso e disse ao governador: estou muito receoso que ali naquela casa está oculto o criminoso. Então a força cercou toda a casa de Roberto, o cachorro só faltava era dizer está perto. O general disse a ele: o senhor está descoberto. Roberto ali descobriu onde o assassino estava, debaixo de umas madeiras. O monstro se conservava. Foi levado ao pé da forca, onde o povo lhe esperava. Contou tudo o que se deu antes de ser enforcado, os vultos que viu nas cruzes, a quem tinha assassinado, o segredo do cachorro e o carro do magistrado. Às 5 horas da tarde, a justiça o enforcou. O pai dele estava preso, assim que o sino dobrou, ali soltando um suspiro, na mesma hora expirou. Estando morto o assassino, o botaram sobre o chão. O cachorro olhou bem, chamando tudo a atenção, soltou 2 ou 3 latidos, que espantou a multidão. Quando a justiça ordenou para seu corpo exumado sobre os pés do general, Calar caiu muito cansado, embrulhado. Eu acho que era embrulhado aqui, pessoal. Realmente aqui está apagado, viu? Vamos lá. Quando a justiça ordenou, vou ler como embrulhado. Não sei que palavra é essa, se alguém souber aí. Realmente não sei. Tereza Gomes, Sebastiana Silva, deixa o like, ajuda muito. Quando a justiça ordenou para seu corpo embrulhado sobre os pés do general, Calar caiu muito cansado, talvez querendo dizer: general, muito obrigado. O general foi ver água, ao cachorro ofereceu, ali o velho Calar 2 litros d'água bebeu, trouxeram-lhe uma fritada, porém ele não comeu. Festejando o general, as pernas dele abraçou, dirigiu-se ao presidente, a mesma ação obrou, depois desapareceu, novo destino tomou. Foi direitinho ao lugar que o horrendo crime se deu, no pé da cruz de Angelita, ele cavou e gemeu, o velho Pedro chamou, mas ele não atendeu. Deitando-se entre as 3 cruzes, sua vida liquidou, nas condições de um guerreiro que da batalha voltou, trazendo os louros da guerra, a sepultura baixou. Deitou-se o general quando soube que Calar era sumido e que fazia 3 dias que não era aparecido. Mandou gente procurá-lo, ficando muito sentido. Saíram 5 ou 6 praças em procura de Calar. O general tinha dito: não voltem sem o achar, tragam ele direitinho, não façam maltratar. Os praças foram ao lugar onde o crime tinha havido, onde a família Oliveira tinha toda sucumbido. Bem no pé de uma das cruzes tinha o velho cão morrido. Tinha posto termo à vida o maior dos lutadores, o que em sua existência viu o horror dos horrores, que sem falar descobriu quem matou os seus senhores. O general, quando soube da forma que o tinham achado, mandou fazer uma cova e nela foi enterrado um dos amigos mais firmes que no mundo foi criado. E nas mortes dos senhores ele afirmou ter ação, provou que tinha amizade ao velho Sebastião. A morte só foi vingada por sua perseguição. Só não fez foi dizer nada, mas provou por sua vez, apontou só com a vista o monstro que os crimes fez. Seus olhos diziam ao público: esse matou todos 3. Deitou-se encostado às cruzes que tinha edificado, tinha morrido há 3 dias, e nem sequer estava inchado, como quem dizia agora: posso morrer, estou vingado.
Mais de 200 pessoas assistiram enterrar ele, devido à grande firmeza que tinha se visto nele. Muitas flores naturais deitaram na cova dele. Agora vejam, leitores, quem era o velho Calar e como Sebastião um dia o pôde achar. Ele tinha 5 dias, o dono ia matar. Então o velho Oliveira achou sem gratidão matar aquele inocente, embora fosse ele um cão. Porém disse: a caridade não se faz só a cristão. E levou-o para casa, disse à mulher que criasse, dizendo: pode ser bom, algum dia ainda caçasse, quando nada da fazenda, talvez os bichos espantasse. De fato, Calar criou-se, era um cão caçador, maracajá e raposa. Tinha dele tal pavor que passava muito longe da fazenda do Senhor. Era o vigia da noite, um minuto não dormia, numa coisa que guardava, o velho cão não bulia. Só quando os donos lhe dava, era que ele se servia. A família do Oliveira, às vezes a conversar, a velha dizia aos filhos: esse cachorro Calar tem expressões de pessoa que conhece o seu lugar. Em casa do dono dele, de noite nada chegava, um bacural que voasse, ele se erguia e ladrava, do puleiro das galinhas até coruja espantava. Como era muito bom, o dono sempre caçava, porém a vizinho algum à noite acompanhava, e só ia para o mato quando o senhor lhe chamava. Depois de terem morrido os senhores de Calar, o pobre cão toda noite ia para aquele lugar, olhava para as 3 cruzes, levava a noite ao uivar. Lá fitava o céu que causava pena e dó, via sangue no capim, ele cobria com pó, não queria ir para casa, passava a noite ali só. O velho Pedro dos Anjos, vizinho de Sebastião, achou que aquele animal merecia compaixão, chamou para não vê-lo morrer sem ter remissão. O velho Pedro caçava toda noite com Calar, mas ele só ia à casa depois que ia ao lugar, aos pés daquelas 3 cruzes. Não deixava de uivar. Assim morreu Calar. Ficou também descansado. Era um cão, porém deixou o nome imortalizado. Morreu depois de livrar quem já o tinha livrado. Leitor, não levantei falso, escrevi o que se deu. Acreditem que este fato na Bahia aconteceu. Depois de lutar então, rolou Calar sobre o chão, onde o seu senhor morreu. Fim. Juazeiro, 19/1/1960. Literatura de cordel, Imagens do Sertão. Aqui está um dos romances mais extraordinários de todos os tempos. Esse romance é incrível.